Fala pessoal, já estamos ao vivo aqui, mais uma live da série Quarentena Produtiva do JQV Benfica, né? Então eu peço para você que está entrando aí, já vai entrando, já vai compartilhando com seus amigos, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, né? Para que outras pessoas venham ser alcançadas pelo poder de Deus, para que outras pessoas possam ser visitadas pela presença de Deus. Então vai aí, compartilha essa live, já vai clicando nessa setinha aqui, nessa asa delta, mandando lá no direct para seus amigos, para seus familiares, para que todos eles venham saber que nós já entramos ao vivo aqui. Vou esperar o pessoal entrar para a gente fazer uma oração, para a gente apresentar essa live ao Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que grandes coisas Ele vai fazer, maravilhas Ele vai fazer no nosso meio. Então fiquem ligadinhos aí conosco. Fiquem conectados aí, porque já já nós temos uma convidada muito especial aqui hoje. Nós não poderíamos começar, né, da melhor forma possível. Então eu tenho certeza que Deus ele vai usar ela para nos abençoar aqui hoje. Esse pessoal vai compartilhando essa live. Compartilha essa live aí que já já temos, né, bênçãos aí para vocês. Amém? Gente, compartilha aí, não se esqueça de compartilhar, vai compartilhando aí, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Eu vou fazer uma oração aqui, para que a gente possa entrar ao vivo já com a pastora Alexandra, porque eu tenho certeza que Deus ele vai operar hoje em nosso favor, ele com certeza inspirou ela para trazer uma palavra de fé para nós aqui hoje. Amém? Então vai compartilhando aí, fecha os seus olhos que eu vou fazer uma oração para apresentar essa live a Jesus, eu apresentar ao Senhor para que Ele venha tomar o controle dessa live, dessa transmissão, e para que onde ela for, possa levar a bênção, levar a restauração, levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Deus, esta live, eu te apresento, Deus, cada pessoa que vai assistir. Pai, eu te apresento, Deus, tudo em nome de Jesus. Abençoe, Deus, cada vida de uma forma especial. Abençoe, Deus, cada um. Deus, usa, Deus, a pastora para falar conosco, para falar o nosso coração. Deus, dá a palavra de fé, a palavra, Deus, de discernimento. É isso que eu te peço e já te agradeço na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, eu vou chamar a pastora aqui. Estamos esperando a pastora aceitar o nosso convite aí para entrar ao vivo conosco. Olá, tudo bem? Senhor Jesus, pastora. A paz do Senhor. Tá me ouvindo bem aí? Tá sim, o áudio tá ok. Para nós é uma honra, JQV Benfica, ter a senhora aqui hoje para compartilhar uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Muito obrigada por aceitar o convite, pastora. Obrigada a vocês, Deus abençoe.
Fico feliz e que Deus possa me usar, me abençoar nessa noite, né? Para abençoar vocês. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu vou falar igual o pastor Márcio. Hoje eu estou aqui sentada no banco como membro, porque eu também quero receber da parte de Deus a palavra. Então, a senhora fique à vontade aí. Amém, amém. Bom, nesse período, né? Eu penso que é um versículo que já está no coração de todos, quando o assunto é juventude, né? E o Senhor tem colocado ao meu coração esse versículo, e está aqui em Eclesiastes, né, no capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler aqui na versão atual, na NVI, que é o versículo que fala bem sobre a juventude, né, nos dias de hoje, principalmente nesse período aí que parou tudo praticamente. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. Não tem problema. Vai não? Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Que diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Então, essa palavra resume, né? É como deve ser vivida a juventude, né? E muitos não observam essa palavra. Eu gostaria também de fazer uma oração para que o Senhor possa revelar mais profundo, né, essa mensagem, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, fala ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, toma minha boca, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão acompanhando nesse momento, que vão assistir depois. Que o teu nome seja engrandecido, Pai, porque nós sabemos que a juventude é preciosa aos seus olhos. E nós necessitamos da revelação do Senhor, Pai. Abençoa toda a juventude, Pai, não só de Benfica, mas também de Barbacena, a igreja que o Senhor me deu para cuidar. Te louvo, te agradeço. E de todas as igrejas, Pai, da graça, que o Senhor possa abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fala conosco. Então, a palavra está falando aqui para a gente se lembrar do nosso Criador, né? O nosso Criador é o Senhor Jesus. Para a gente se lembrar dele. Mas não está falando para a gente se lembrar dele todos os dias. Está especificando aqui o período da juventude, né? Que é o período da nossa vitalidade. É o período que nós temos ali toda a garra, toda a disposição para a gente aprender coisas novas. Né? Eu já estou um pouquinho mais madurinha, mas no período da minha juventude eu não servi ao Senhor. Né? No período da minha juventude, ao contrário, né? Eu não me esforcei para conhecer a Deus. Eu até evitava essa questão de igreja, né? Até mesmo a religiosa, eu não frequentava. Eu não tinha interesse pelas coisas do Senhor. Hoje, a gente sabe que Deus faz todas as coisas no momento certo, mas a gente percebe que quando a gente é jovem, a gente tem uma vitalidade maior, uma disposição maior, um vigor para ser usado ali, para absorver tudo, né? Porque o jovem absorve tudo, seja de bom, seja de ruim, ele generaliza tudo isso, né? Então, por isso que eu creio que o Senhor, ele está falando aqui para a gente se lembrar dele nos dias da nossa juventude, porque quando a gente chega na presença do Senhor para servir a ele, a gente tem uma disposição, uma vitalidade maior, a gente quer conhecer. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, eu já tinha bem mais de 25 anos, né? Mas eu me sentia ali com tanta fome de Deus, né? Eu queria ler a palavra toda hora e tudo para mim era novidade, né? Eu andava com a Bíblia na bolsa, se eu ia tomar café, a Bíblia estava do lado da xícara, e eu lia a palavra e ficava, nosso Deus, e eu queria que todo mundo lesse comigo. Eu falava, mãe, vem ver isso aqui.
Então, eu penso que essa disposição do jovem de querer aprender, né? Tudo que, aonde ele é influenciado. Então, por isso que eu penso que a palavra está falando aqui para a gente se lembrar no dia da juventude, né? E tem pessoas, às vezes a gente vê o jovem falando assim, eu vou esperar eu ficar velho, eu vou esperar depois que eu correr atrás das coisas, depois que eu conseguir as minhas coisas, né? Mais no final da vida, aí eu vou para a igreja. Mas não é isso que esse versículo está dizendo, né? E muitas das vezes nem dá tempo. Né? Muitas das vezes nem dá tempo. Muitas pessoas estão perdendo a vida muito cedo, né? A gente sabe disso. Né? Então, eu penso que se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido antes, eu penso, aonde eu estaria hoje? Com certeza, muito mais longe. Com certeza, mas nunca é tarde. Né? Então, assim, uma coisa que eu até falei na outra live, com os irmãos lá de Sete Lagoas, é que eu vejo hoje em dia o jovem na igreja muito desinteressado, né, pelas coisas de Deus. Muito desinteressado mesmo, né, extremamente desinteressado pelas coisas de Deus. Né? Tanto é que às vezes eles chegam na igreja e parece até peixe fora d'água mesmo. Né? E não deveria ser assim, porque a palavra está falando que a gente tem que se lembrar nos dias da juventude. Mas tem um porquê, né? Por que isso? E aqui está falando, antes que venham os dias difíceis, né? Que a gente não deseja que venha, mas vem. Os dias difíceis vêm. E às vezes vem e pega a pessoa desprevenida, a pessoa não está na presença de Deus. Mas quando você está passando um dia difícil, mas você está na presença de Deus, nossa, você tem um apoio, você tem um suporte, você tem uma visão totalmente diferente da situação, e com Deus você se sente mais fortalecido para encarar aquela situação. E às vezes a gente pensa que a gente não está forte, né? Mas quando a gente vê pessoas passando pela mesma situação, fora da presença de Deus, totalmente baqueadas, caídas, né? A gente vê que a gente tem força para suportar, porque a gente está na presença do Senhor. Então, os dias difíceis, os dias maus, eles virão. E a gente deve estar preparado para eles. Claro, não esperando. Né? A gente deve esperar coisas boas, é totalmente diferente. Mas os dias difíceis virão. E aqui está dizendo, né? Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Então aqui já entra um pouquinho também da vaidade, né? Tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor faz a gente se aprofundar na vaidade, nas coisas vãs, né? Hoje em dia a gente vê aí muita juventude, como eu disse aqui, não digo todos, né? Tem jovens ali na presença do Senhor, tem jovens ali buscando a presença de Deus, mas é a minoria, né? O que eu vejo na igreja é isso. Ou então o fogo de palha, né? Um dia já foi aquela bênção na presença de Deus, orava, se consagrava, subia monte, já quis até ser um pastor, estava ali lado a lado com o pastor. De repente, uma das coisas assim que eu vejo que acaba com a espiritualidade do jovem é a vida sentimental. Né? Apareceu uma pessoa, já muda totalmente a mente do jovem. Já muda totalmente. Apareceu uma pessoa e já começa a esfriar na igreja, já começa a esfriar no grupo jovem. Então eu penso que juventude, quando o jovem está começando assim, né, na igreja, ele não deve se preocupar com essa área. Ele deve fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. E a gente não vê isso. A gente vê o solteiro na igreja preocupado em ter um namorado, uma namorada. Não deveria ser essa a preocupação, não deveria ser esse o foco. A gente vê também que o jovem ele é tão disposto, né? Ele tem o coração assim, ele tem tanta vitalidade, que se não preencher tudo isso com a presença de Deus, né? Que na grande verdade, o grande vazio, muitas das vezes que o jovem sente, é preenchido com a presença de Deus, e não com outra pessoa, não com qualquer outra realização. Então eu penso que o momento da juventude é o momento para se buscar a Deus.
né, para se buscar a Deus, para estar na igreja, sem nenhuma outra preocupação, né? A Bíblia fala que a gente não deve ser ansioso, a gente não deve, e a gente está vendo isso, jovens ansiosos, mundanos, né, misturando as coisas do mundo com as coisas de Deus, misturando, né? Muitas das vezes o jovem está ali na igreja, mas o coração dele está no mundo, nas práticas do mundo, né? E não aprofunda com Deus, mas aprofunda nas coisas do mundo. Esse jovem não vai muito longe com Deus, ele não vai conseguir se suster, não vai conseguir ter experiências com o Senhor. Até a senhora falou um pouco de ficar firme nos dias difíceis, é os dias que nós estamos enfrentando hoje, né? Uhum. Com a pandemia, muitos jovens diz que se esfriaram, mas é porque já estavam frios antes, né? Exatamente. Nossa, muito boa observação. O que acontece? O que eu penso sobre isso? A pandemia está sendo uma desculpa para muita coisa, né? Já queriam sair da igreja, e com a pandemia aí as igrejas ficaram fechadas um período, algumas ainda estão fechadas, mas também não voltou, né? Aí já entra aquela questão do, eu tô com medo, porque na igreja não pode, né? Aí a gente vê todo o cuidado, o espaçamento, aí a pessoa tem medo de pegar o vírus na igreja, mas a pessoa não tem medo de pegar o vírus em qualquer outro lugar, né? Ontem mesmo tinha um grupo de jovens aqui do lado da minha casa, aqui fazendo festinha. Então, assim, fazendo uma festinha no terraço, né? Então eu pensei, como são as coisas, né? Então esse período é um período onde as pessoas estão usando uma desculpa. Tudo agora é por causa da pandemia, né? Bem isso aí do jeito que você falou. Então, pelo que eu percebo, a situação aí também não é muito diferente. Não, não é muito diferente, não. E eu digo assim também, que antes também estava fácil o ambiente favorável que estava dentro da igreja, que ali ficava favorável de você sentir a presença de Deus. Agora, na sua casa, onde com todo mundo lá, a família toda reunida, você parar, você orar, você buscar Deus, você ler a Bíblia, para o jovem ficou muito mais difícil, né? Com certeza, é verdade. E agora sim, é complicado porque às vezes nem tem mais, né? É verdade. Nem tem mais, porque como não dá para fazer festa, não dá para viajar, então daí dá para você entender que o foco está errado, né? Do que é um grupo jovem, do que é uma juventude, né? Como a palavra de Deus está falando aqui, que a gente tem que se lembrar nos dias da juventude, mas às vezes o ministro dos jovens tem que fazer um esforço para fazer os jovens se lembrar do Senhor, que é cansativo, né? E o que mais me assusta nesses dias é a falta do fruto, né? A Bíblia fala que a gente conhece as pessoas, conhece a obra pelo fruto, né? Que fruto que está produzindo aquilo ali? Então, às vezes eu vejo jovens à frente do grupo jovem se esforçando, entra ano e sai ano, altos e baixos, a gente não vê ali o fruto, né, daquilo. É muito movimento, mas é pouca espiritualidade, né? Pouca presença. Então eu penso que é mais por aí. Ora o jovem está comprometido com Deus, ora ele já não está, né? Apareceu uma batalha, a gente percebe que os jovens de hoje, não só os jovens, como o cristão de um modo geral, parece que ele está menos resistente às provações, né? Pelos tempos, pelas situações, assim, eu mesmo já vivi situações assim que hoje eu falo, até aqui o Senhor me ajudou, né? Louvado seja Deus por isso. Mas a gente vê que essa mudança é a própria palavra se cumprindo, a gente já vê um esfriamento. A gente já vê um esfriamento, uma oscilação de opinião. Ora, a pessoa está muito firme, depois já não está mais. Né? Parece até uma coisa assim meio... Mexe até com a cabeça da gente, né? Parece até uma loucura. Nossa, mas fulano falou isso, de repente já não é mais aquilo.
A gente vê isso, né? O ânimo dobre, né? Que a palavra fala, né? É o duplo ânimo. Ora a pessoa está muito empolgada, eu quero Jesus, eu quero estar na presença de Deus, eu quero limpar a igreja, eu quero estar aqui para ajudar, eu quero ser um obreiro, eu quero ser isso, quer ser tudo. Né? Depois a pessoa já não quer ser mais nada. Né? Então, eu não sei, está faltando foco também, né? Eu não sei se você pensa assim, pelo que você tem visto aí na igreja, no ministério. É verdade. A palavra de Deus também fala que tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Eu acho que acontece um pouco disso porque a pessoa ela perde o propósito dela, ela perde o foco que ela tem. Porque se no início ela começa a fazer as coisas com um propósito, com um foco, e depois ela para de fazer porque ela perdeu o foco dela no meio do caminho. Isso é verdade, com certeza. E a gente não pode perder o foco, né? Jamais. A gente não pode ficar as vaidades, né, desse mundo. Uma coisa assim que eu sempre procurei focar mesmo foi na vontade de Deus para minha vida, sabe? Eu penso que é um ótimo exercício para pessoa, às vezes, que está até pensando, tem que ser pastor, ser pastora, talvez tenha alguém agora nos acompanhando e pensa, tem vontade de ser pastor. Deve orar e buscar a Deus, porque a obra do Senhor não é um trabalho braçal, é um chamado. A gente tem que ter, é o chamado que nos sustenta. A obra de Deus é assim. E não é diferente com a juventude. E a juventude, eu falo, a pessoa para trabalhar com jovem tem que pedir a Deus muito discernimento, muita sabedoria. Porque vem de todos os casos, assim, que a gente possa imaginar, aparece, né? E às vezes dali aonde a gente não espera que vai sair ali grandes obreiros, né? Grandes ganhadores de almas, porque só o Senhor sabe, né? O que vai ser feito. A pessoa se coloca na brecha, se coloca na disposição, e Deus, ele vai operando, né? Ele que manda, né? E a gente só obedece. Pastor, e a senhora dá uma dica para os jovens nessa quarentena? Uma dica? Nossa, gente, a minha dica, consagração, minha filha. Consagração, vigiar o que está assistindo na TV, né? Vigiar filmes, né? Vigiar com diversão, tem hora para tudo, né? Talvez o jovem está aí em casa, não tem nada para fazer, tem que tomar cuidado com a depressão, com a ociosidade. Às vezes a gente vê jovens muito ociosos, preguiçosos, não querem fazer nada, não querem nem estar na igreja, mas também em casa não quer fazer nada, né? E a vida não é assim, não. E quando acontece alguma coisa no futuro, como está escrito aqui, quando os dias maus vêm, essa pessoa não sabe agir, né? Então, a minha dica é consagrar a vida, tirar um momento ali para oração, para leitura da palavra. Nosso espírito precisa ser alimentado, né? E vigiar também com a questão da obediência, né? Porque eu penso que esse momento, claro que algumas pessoas já estão voltando ao normal, com a sua vida ao normal, mas obedecer os pais também. Eu vejo muitos jovens desobedientes, né? Que são, assim, uma coisa absurda, né? Eu fico, meu Deus, como é que pode falar com a mãe desse jeito? Como é que pode falar com o pai desse jeito? Eu estava até lendo um versículo aqui, em 1 Pedro, no capítulo 5, né? A parte A do versículo diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Né? E a gente não está vendo isso. Honrar pai e mãe, né? É o mandamento do Senhor. Então também não adianta o jovem orar, se consagrar, mas ele não honra pai, ele não honra mãe, ele não respeita, né? Fala assim num tom mais alto. Eu acho tão bonito, né? Chamar o pai de senhor. Né? Hoje em dia, às vezes, a gente já não vê mais isso. Chamar a mãe de senhora. Não, às vezes a mãe está chamando o jovem né? Nossa, eu penso que isso aí Deus está vendo, sabe? Há
uma bênção muito grande quando há uma submissão do jovem ao seu pai e à sua mãe, ainda que não sejam convertidos. Né? Mas a Bíblia fala que a gente tem que honrar, independente de ser convertido ou não, são os nossos pais. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre carreguei comigo, porque até hoje eu chamo meu pai de senhor e a minha mãe de senhora. E até hoje eu peço bênção. Porque a bênção dos pais sobre os filhos é algo fortíssimo para o futuro do filho. Então, às vezes a gente vê na igreja jovens que são uma verdadeira bênção, mas eles não obedecem os pais, né? E vivem uma vida dupla. Né? Às vezes estão até no altar, mas não tem compromisso com o pai e com a mãe, não respeita. Né? Às vezes tem até uma mágoa no coração, eu não converso com meu pai, eu não converso com a minha mãe, né? Eu não me dou com meu pai, tem que orar a Deus, tem que pedir a Deus para limpar o coração. Pastora, mas a senhora não sabe o que eu passei, a minha vida foi muito difícil. Mas a palavra do Senhor diz que se a gente não perdoar o próximo, o Senhor Jesus também não nos perdoará. Né? Então a gente tem que buscar o perdão. Então eu penso que o jovem tem que se consagrar, mas também tem que dar o testemunho. Não só na igreja. Né? Eu já vi tanto isso acontecer. O jovem chega na igreja, todo mundo admira. Na hora que chega a mãe fala, pastor, se o meu filho fosse assim em casa. Então, às vezes, a vida do jovem não vai para frente porque ele não honra. Não honra os mais velhos, não honra o pastor. Né? Chama o pastor de irmão. Se é a pastora, ô irmã, não, vamos dar honra. Sim, senhor, pastor. Senhora, pastora. A gente não vê isso mais. Você entende? Claro que não é uma coisa... como é que eu falo para você? Não estou falando aqui de querer a honra. Mas a Bíblia diz assim, dai honra a quem tem honra. Né? A Bíblia fala isso. E isso também abençoa. As pessoas estão esquecendo das bênçãos espirituais. Tem coisas que a gente tem que correr atrás, tem que se esforçar, mas tem coisas que vêm com a obediência à hierarquia, a questão da hierarquia espiritual é uma coisa muito grande que a gente já não vê mais na juventude. Se tem um líder de jovens, se ele dá uma ordem, não respeita, porque, não, meu líder de jovens é o irmão, ele tem a mesma idade que eu. Não, ele é uma pessoa colocada ali por Deus para dirigir os demais. Então, ele também tem que respeitar o pastor, ainda que esteja errado, né? Eu sempre coloquei uma coisa no meu coração quando eu comecei a fazer a obra de Deus. E eu penso que todo jovem tem que colocar isso no coração. Quando eu comecei a fazer a obra de Deus, eu via coisas que, às vezes, Deus permitia, né, eu não concordar. Eu nunca bati de frente. Né? Hoje eu vejo, às vezes, o jovem bate de frente com o pastor, eu acho muita falta de respeito. Bate de frente, não concordo, estou saindo. Né? Como se a igreja fosse, me perdoa aqui a clareza, se a igreja fosse uma empresa, a pessoa entrega a carteirinha e se demite. Não, a igreja é um ministério, uma coisa séria, há uma bênção ali para você. Se não concorda, vai para a oração, pergunta para Deus. Vai para a oração, pergunta para Deus. Deus, o meu pastor está errado? Será que ele não está precipitado nessa decisão, Senhor? E Deus responde, sabe? Então, o conselho que eu dou é consagração, e respeitar aqueles que estão acima de você. Ainda que estejam errados, Deus vai mostrar, né? Deus mostra e reverte a situação. E agora eu não estou te ouvindo. Não. Agora sim. Agora sim. Agora sim. É o meu celular aqui. Eu pensei que era o meu volume aqui. Mas consagração é algo forte, né, pastora? Às vezes o jovem entra dentro da igreja querendo só bênção, só bênção, só bênção, mas não quer obedecer, não quer respeitar. E às vezes também Deus dá bênção, o jovem acaba se perdendo com a própria bênção que Deus dá, né? Exato. Nossa, muito forte isso, né? A pessoa recebe, tchau.
recebe tudo. Agora não tem mais tempo, né? Verdade. Mas já entra ali na questão do propósito também, que você falou, né? Focar no propósito até o fim. Então, eu penso que... Não, pode falar. Esses dias Deus tem me falado mesmo sobre a questão de se consagrar, de se humilhar mais, assim, nos pés dele, sabe? Às vezes a gente pensa que precisa de muito esforço braçal da nossa parte, mas a Bíblia diz que a oração, né, feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu penso que a igreja está clamando por mais jovens de oração. Já pensou um grupo jovem, sustentado só pela oração? Que maravilha! Eu penso que a gente vai viver novos tempos aí depois dessa... É o verdadeiro avivamento, né? Isso, eu penso que vai mudar toda a visão. Nós estamos vivendo uma releitura dos nossos tempos, né? É como se estivesse reiniciando ali, como um computador. Você vai lá e reinicia e tudo funciona diferente, né? Eu penso que é o que está acontecendo com todos nós. O Senhor está nos tirando da zona de conforto e reiniciando cada um de nós, para a gente crescer. Eu penso, pastora, que antes a gente estava vivendo uma rotina, né? A gente ia fazer as nossas coisas, depois ia para a igreja, depois voltava para casa e no outro dia começava tudo de novo, né? É verdade, exatamente. E é interessante como o Senhor, assim, Ele está permitindo... você falou uma coisa muito importante, porque estava assim muito no automático, né? Vamos fazer um evento. Pá, bombou, beleza, vamos para casa, obrigado, Senhor, deita e dorme. Agora a gente está sendo surpreendido com situações assim que estão fugindo do nosso controle, né? Principalmente na igreja. Eu, como pastora, estou tendo essa experiência. Nossa, mas eu pensei que ia dar certo. Eu pensei que ia virar, né? E eu pensei que ia ser assim. Quando, na verdade, o Senhor nos chama, né? Para a gente se humilhar mais nos pés dele, consagrar um pouco mais. Que ele quer operar uma mudança em nós. Então, eu penso que esse tempo agora não é o tempo do jovem descansar, né? Ficar em casa, jogando, eu não sou contra, né? Eu penso que tudo tem um equilíbrio, tudo tem a hora. A bendita da Netflix que eu cancelei já faz um bom tempo. Né? Eu estava chegando no absurdo de fazer um culto da manhã. Eu não tenho vergonha de falar isso. Né? E eu já estava viciada nas séries, Netflix. Eu vou assistir esse filme aqui depois do almoço. Dá tempo de fazer o culto da tarde? Né? E um dia eu tô lá assistindo o filme, depois eu subi no altar e falei, gente, mas esse negócio tá muito estranho, porque o filme não tinha nada a ver com Deus. Né? E como é que eu posso falar com o povo que eu estou me consagrando, sendo que eu acabei de assistir uma série onde tinha violência, e aquilo ali é um vício, né? Então eu penso que tudo que é vicioso na nossa vida, a gente tem que arrancar. Isso também é uma forma de consagração, né? Mas estava viciante mesmo. E como que eu fiz para acabar? Eu cortei, assim, eu não pensei duas vezes. Eu fui lá e cancelei minha inscrição. E quando eu vi, já tinha cancelado, porque eu estava viciada nesse negócio, menina. Meu Deus, então eu fico pensando, não, nunca mais eu vou colocar, nem sei o que está acontecendo lá. E não digo só Netflix, não, digo tantas outras coisas, né? Não estou aqui pregando contra isso, nada disso, não. Eu não sou a favor, mas respeito se a pessoa tem o limite dela, né? Mas eu não tinha limite, eu acho que isso estava roubando a minha santidade. E eu penso que tem muitos jovens aí perdendo tempo com isso. Perde tempo demasiadamente com horas e horas e horas do mesmo jogo, né? E às vezes é difícil às vezes não, é difícil você passar uma hora com Deus, mas não é difícil você assistir um filme de 4 horas. Né? Não é difícil, a pipoca acabou, o filme não, você vai lá e estoura mais, né? E às vezes acabou o seu momento de oração ali. Quantas vezes, né? Às vezes o jovem vai orar, olhando o relógio, deixa eu ver se já deu os 15 minutos. Isso é religião, Deus não recebe isso.
Então eu penso que está na hora da gente viver o extraordinário. Eu penso Não, isso. nós temos que acordar e viver o novo de Deus, né, pastor? Ah, Às vezes a gente já vem trocando, igual esse tempo nós estamos vivendo muito focado nas redes sociais, mas aí às vezes acaba que você focado ali nas redes sociais, falando que está exato, fazendo trabalho com Deus, evangelizando e tal, está roubando o seu tempo de comunhão também com Deus. Então nós certeza, com temos que certeza. ficar muito ligados com isso, né? Com certeza. É buscar, é lembrar do Senhor nos dias da juventude. Lembrar com feitos. Eu falo que Deus é perfeito, Deus sabe de tudo, mas se eu tivesse, talvez, ali, oportunidade de se converter na juventude, na infância, não nasci num berço evangélico, mas graças à intercessão dos meus pais eu estou aqui. Eles oraram pela vida da senhora e a Muito, senhora muito, conheceu a Cristo. muito, porque eu não queria. Então, quando um jovem, talvez tenha algum pai, alguma mãe me assistindo aí, que o jovem fala com a mãe, eu não quero saber de igreja. Mentira, eu falava a mesma coisa. O meu pai me convidava, eu xingava, lá em casa dava muita briga, né? Então, na minha casa foram os meus pais que me levaram a Cristo. Que coisa linda, né? Glória a Deus. Os meus pais e o meu irmão, a insistência da minha mãe, né? Eu lembro que o meu pai, ele pegava a minha Bíblia, que eu nunca lia, e marcava os versículos e deixava lá na minha cama com o papel. Eu não lia aquilo, né? Mas eu me lembro que o dia que eu peguei para ler, depois que já tinha acontecido tantas e tantas confusões na minha casa, né? Nossa, meu Deus. Isso aí também já é assunto para um outro dia, né? Meu testemunho é muito grande. Eu li o versículo assim que foi o ponto da minha conversão, sabe? Ali Deus abriu meu coração, tocou do meu coração. Em Deuteronômio 4,16, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, semelhança de homem ou mulher. Esse versículo abriu os meus olhos assim, né? E Deus começou a operar através daquela palavra na minha vida. Eu que falava que nunca entrava numa igreja evangélica, hoje eu estou no altar pregando a palavra de Deus, né? Então, glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. E como Deus tem operado na minha vida. E por conta Como daquilo, a Deus... senhora obteve ainda uma sede maior, né? A senhora leu o versículo, te alimentou, mas aquilo ainda te deixou mais fome, com vontade de se alimentar mais ainda da palavra, né? Isso. Por isso que eu penso, sabe, que grupo jovem, você entrou num ponto aí, não é só festa, oba-oba, tem que ter palavra. Porque o que me converteu foi a palavra, né? Foi a palavra. E a sabedoria também que o Senhor deu aos meus pais, ao meu irmão, porque deu muita briga, gente, não foi fácil não, viu? Deu muita briga lá em casa, minha filha, às vezes a pessoa hoje me vê assim na presença de Deus e fala que bênção. Se pudesse voltar assim, sabe, a fita, ia ficar assim, nossa Deus, é a mesma pessoa? Não pode. Gente, era terrível, eu não gostava de pastor, eu não gostava do missionário, gente. Eu lembro que eu ligava a televisão, o missionário estava lá, eu já pulava. Eu pulava, então, né? Mas as misericórdias do Senhor se renovam, glória a Deus por isso. E hoje é um exercício, né? Graças a Deus, eu procuro estar bem com Deus, né? A gente tem que vigiar. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Né? E uma das coisas que tem trazido queda é a soberba. Soberbo precede a queda. A gente tem que vigiar o coração. Quando a gente pensar que está bom demais, correr para os pés do Senhor, se humilhar, a boca no pó, e louvado seja Deus. E sou falha. A gente, ser humano, também tem muito daquilo. Quando tá bom demais, a gente tende a se estacionar na zona de conforto, né? Tá bom aqui, não preciso fazer mais nada. A gente se estacionar nessa zona de conforto também, quando tá bom demais. Pois é, por isso que veio esse período, para tirar todos nós da zona de conforto. Agora nós estamos num navio, estamos num navio. Buscar de uma vez só, né? Oi? Fazer todo mundo buscar de uma vez só. Não é? Tá todo mundo despertando, seja na igreja, família dentro de casa, né? Família que às vezes não se juntava, agora está tendo que se juntar.
De livre e espontânea pressão, às vezes, o que é duro, né? Como diz o Paulo, suportai os varões. Né? É assim que a gente cresce. E todo mundo tem suas falhas, né? Todos nós temos as nossas falhas. Meu Deus do céu, dependência total. Eu digo que a gente tem que aprender a conviver, né? Oi? Eu digo que família, cada um tem seu jeito, cada um tem seu gênio diferente, mas a gente tem que aprender a conviver com cada um. É verdade. E é algo assim que mesmo é que dá a condição de dar certo. Né? Verdade. Pastora, a senhora tem algo mais para acrescentar aí? Olha, eu penso que o Senhor, Ele já falou, né, tudo que Ele queria colocar aí no nosso coração. Né? Foi muito bom para mim também, em nome de Jesus. Eu que agradeço a participação da senhora mais uma vez. A senhora ter aberto o seu coração aí. Trago a palavra de Deus, contado um pouco do testemunho da senhora, que eu tenho certeza que vai servir para muitos pais aí, para muitos jovens. Eu tenho certeza que serviu até para pastor, para quem quer ser pastor, serviu para todo mundo. Ah, com certeza. Não há nada que a oração não responda, né? Então eu falo, não há nada que a oração não responda, né? A oração traz resposta. E a palavra fala que o nosso Deus se manifesta com feitos, né? É verdade. E eu agradeço. A senhora faz uma oração aí para nós? Agora, em nome de Jesus. Então vamos orar, amém? Amém. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, meu Deus, muito obrigado. O Senhor tem um propósito nessa live. O Senhor tem um propósito no coração de cada pessoa, meu Deus, que acompanhou. Meu Deus, a Tua palavra falou muito mais do que eu falei. Quem somos nós? O Senhor é quem faz a obra. Senhor Jesus, eu te apresento, Pai, cada jovem, cada líder. Eu te apresento, meu Pai, esse ministério. Senhor, oh Deus, eu te apresento a vida de todos os jovens do Benfica, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que, ó Pai, o Senhor possa levantar cada dia mais a juventude da tua casa, Senhor, Deus, com ousadia, com santidade. Santifica a juventude. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade e declaro a bênção em todas as áreas, na vida espiritual, sentimental, meu Pai. Acalma esse coração aflito. Senhor Jesus, a amar verdadeiramente, Pai. Livra da paixão. Livra, Senhor Jesus, dos desejos de morte. Tantos jovens, Pai, querendo tirar a própria vida. Senhor, tem misericórdia. Tantos jovens, Pai, que estão se envolvendo com o ocultismo. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Vai quebrando esses males agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Entra no quarto daquele jovem. Oh, Jesus, entra nesta casa, Senhor. Oh, Jesus, ajuda os pais a lidar com os filhos. Converte o coração dos pais aos filhos. Converte o coração dos filhos aos pais. Deus, como o Senhor fez na minha casa, Pai. Como o Senhor me levou para a tua presença através dos meus pais. Que o Senhor possa responder à oração dos pais que estão orando pela conversão dos filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Não deixe esse jovem desanimar, Pai. Esse jovem que está pensando em sair da tua presença. Ô Senhor, tem misericórdia. Toca no coração dele agora. Toca no coração dela agora, Senhor. Foi uma decepção, uma mágoa. Meu Deus, não deixe isso acontecer. Foi, ó Deus, algo que aconteceu ali, que deixou esse jovem triste, que deixou essa jovem chateada, decepcionada. Senhor, cura nesta hora, não deixa desistir. Não deixa sair da tua casa, Senhor. Tira esse jovem, meu Pai, do pecado. Senhor, se tem alguém no vício, meu Pai, Deus, em qualquer tipo de mal, em nome do Senhor Jesus, que seja repreendido agora. Dá saúde, Pai, para te servir em nome de Jesus. Que todos nós, Pai, possamos nos lembrar do Senhor nos dias da nossa juventude, te servir
Em nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Obrigado, pastora. Deus a igreja de Barbacena, a juventude também, que Deus venha fortalecendo cada dia aí, tá bom? Recebo em nome de Jesus. Recebo. Amém. Obrigada. Tchau. Deus abençoe. Tchau.